Oi, gente. A mesa de hoje vai ser Resistência Negra no âmbito internacional, movimentos contra a violência estatal. E eu quero dar um recado que a gente está fazendo uma arrecadação de absorventes. Não sei se vocês souberam, que essa arrecadação já está sendo feita há um tempo e é para as encarceradas. E hoje à noite vai ter uma mesa sobre mulheres de cárcere. E a arrecadação a gente vai deixar aqui em todas as mesas, vai ter uma caixa para quem puder doar absorvente. A gente já vai começar a mesa. Tá. A gente já vai começar em 5 minutos.
Boa tarde, meu nome é Naomi, eu sou do primeiro semestre de RI e a nossa mesa é Resistência Negra no âmbito internacional. Nosso foco são os movimentos sociais. E, primeiramente, para a gente começar a falar sobre a nossa mesa, eu acho que a gente precisa falar um pouco da nossa luta para ter a mesa nessa semana de RI. Que, como vocês sabem, a mensalidade da PUC é muito cara, a nossa faculdade é totalmente elitizada. Eu, no caso, sou bolsista. E todas as semanas de RI a gente fala sobre Estados Unidos, sobre Rússia. E eu acho que o racismo é uma coisa presente em todas as nações, até nas nações... Todas as nações têm racismo. No nosso Brasil nós temos mais de 50% de negros aqui. E se a gente olhar nessa sala, olha quanta pessoa branca tem aqui, muito mais que pessoas negras, que não têm oportunidade de chegar onde nós estamos, às vezes com ajuda de cotas, não que não tenham pessoas negras que possuam a chance de estudar, mas é muito mais difícil do que para as pessoas brancas, devido a toda uma herança que a gente tem por causa da escravidão e tudo mais. E na nossa mesa nós temos a Anabela e o Márcio, que são do Comitê de Juventude Resistência, eles são do Extremo Sul. Muito obrigada pela participação de vocês. E nós temos o Leone, que ele é do Serviço Social aqui da PUC, e eu acho que eles podem começar falando. Desculpa, gente, eu tô igual. Oi, bom, boa tarde, sou o Márcio e eu vou enrolar um pouco isso aqui. Eu sou o Márcio. Opa, não é. Peraí, gente. Aqui, pronto. Ó. Então, eu sou o Márcio, morador do Parque Regina, região do Campo Limpo, São Paulo. Faço parte do Comitê de Juventude e Resistência. O Comitê de Juventude e Resistência nasce de um programa a partir do programa Juventude Viva, que acontece em São Paulo. E depois de algum tempo de muita briga com o governo e muitas tretas e tal, a gente viu que, além do programa ser insuficiente para o que a gente precisa na região que a gente mora, falta um pouco de querer das pessoas, que as coisas se resolvam. O plano parece, além de ser superficial, fica maquiando muita coisa que acontece na nossa região, compita muitos dos nossos irmãos, né, que estão com a gente no corre, e depois disso passam para o lado do governo e viram inimigos, né? Não sei porquê. Mas aí, depois dessa percepção do coletivo, a gente decide se desvincular do plano e montar o Juventude de Resistência, devido a tudo isso que eu te falei, que eu falei para vocês, e o alto índice de homicídio que está acontecendo na região também. Enfim, tinha acabado de acontecer a chacina no Jardim São Luís, onde 11 pessoas morreram, e o grupo achou que era melhor ficar fora dessa história do governo e com mais independência nas ações que a gente estava propondo. A partir daí, a gente começa a discutir o racismo e o genocídio de um outro lugar, né? Quando a gente sai do governo. Então a gente começa como é que eu posso dizer? A gente começa a pautar o governo, a gente começa a mais provocar o governo nas ações que ele faz do que apoiá-las, né? Então, a todo tempo a gente questiona esse governo, seja ele qual for, municipal, estadual e federal, nas suas ações na região, né? Então, o Plano de Juventude Viva propõe praças Wi-Fi na periferia para diminuir a violência. O Plano de Juventude Viva propõe, deixa eu ver mais o que, uma coisa mais escrota. Praça Wi-Fi. Não, teve mais. Teve o Plano de Juventude Viva. Prefeitura do seu bairro também eles dizem que Prefeitura do seu bairro também dizem que é parte do plano de reduzir o homicídio. Iluminação pública, oficinas culturais. Enfim, a gente acredita que o racismo institucional ele é enraizado. Então, a cultura, a praça Wi-Fi e essas coisas, primeiro que não tem nada a ver com homicídio, né?
não tem nada a ver com o cara não vai deixar de matar o outro por conta disso, a polícia não vai deixar de atirar porque eu tô na praça Wi-Fi, não posso atirar. Não vai rolar essas histórias. Então, essas coisas a gente começa a publicizar mais para dizer que o problema ele está nas instituições, né? Como a Naomi disse, a PUC é uma instituição racista, tanto quanto todas que temos no Brasil, certo? Que a maioria de alunos brancos, que estudaram em escolas particulares, mais formadas por mais alunos brancos. Eu não sei vocês, mas assim, o moleque de ensino médio na periferia, ele estuda numa sala com, em média, hoje, 65 alunos. Então ele sai do colegial e tem 65 alunos, no primeiro colegial, no segundo colegial, no terceiro colegial. Enfim, então para mostrar que as instituições elas são racistas e a gente publiciza isso um pouco mais quando a gente consegue sair desse lugar do Plano Juventude Viva, que é uma falácia, como muitos dizem, uma maquiagem nas ações que o governo se diz, que o governo diz, o governo federal, o governo municipal principalmente, dizem que são ações para a juventude, são ações de... Como é que chama que eles dizem? Tem uma palavra bonita, não, deixa eu usar uma palavra bonita, né? De afirmação da juventude, né? Ações afirmativas da juventude. A gente não concorda com isso e por isso que a gente vem pautando o governo nessas coisas. Vou deixar a Anabela falar um pouquinho, né? Gente, boa tarde. Eu sou a Anabela Gonçalves, sou socióloga e eu faço parte do comitê, né, não desde o começo, porque o comitê começa dentro da política Juventude Viva e vai se desvencilhar e vai criar o comitê que está aqui hoje nessa mesa, que tem mais participantes, né, de toda a região da Zona Sul, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo. Eu sou do Capão, né. A gente, além da ação no comitê, a gente tem diversas outras ações, né, dentro das nossas comunidades, então a gente vivencia cotidianamente o que é o racismo institucional, né, tanto dentro da instituição mais comum que é a escola, como em outras instituições, e a gente tem lidado com isso cotidianamente, porque a partir do momento que você monta um comitê, né, que está na frente, que vem tentar dialogar com a questão do racismo, as pessoas começam a te procurar, porque o racismo ele é mais comum, né, do que aparentemente está dito nos jornais e nas mídias sociais e por aí, né. A gente tem tido uma explosão agora, né, mas normalmente a nossa sociedade tem uma tendência a maciar, né, essas relações e dizendo que o racismo, na verdade, é uma questão financeira, uma questão de classe, né, só a desigualdade, né, mas a desigualdade está totalmente imbricada com a questão de raça e com a questão de gênero, né. E a questão de classe, ela vai, né, delatar, né, todas essas outras questões que estão dentro dessas relações. Bom, o comitê, então, vem para evidenciar isso, né, e seria para nós muito hilário continuar dialogando com o Estado se ele é a principal máquina que tem nos matado, né. Depois a gente vai mostrar um pouco mais de dados, mas quem mora na quebrada sabe que quem mais violenta na quebrada é a polícia. Né? E a violência ela não está só ligada à relação da arma, né? Não é você ser 3 vezes por dia parado pela polícia porque você é negro. Porque na mesma situação que você estivesse, se você fosse branco, você não seria parado. Né? A gente tem diversos casos, mas tem um que eu sempre gosto de ilustrativo, que é assim, né? 2 manos estavam andando na quebrada, um negro e um branco, a polícia parou os dois, aí mandou o negro pôr na parede, revistou e o branco ficou lá parado. Ele falou assim, era sequestro? Pro branco. Né? Porque é isso. Os dois, um branco e um negro, o negro está num lugar ruim, o branco estava junto com ele, então só pode ser sequestro, né? É um sequestro relâmpago, ele ia te assaltar, não sei o quê. Ele falou assim, não, é meu amigo, a gente estava de rolê aqui. Né? Mas é um pouco da situação que se vive cotidianamente dentro das periferias, marcada pelo racismo brasileiro, que é um racismo, de certa forma, muito difícil, às vezes, de discutir, né? Porque o nosso racismo está ligado à relação física. Né? A gente tem um racismo de marca, a gente não tem um racismo de origem, né? Como nos Estados Unidos, que é muito claro, você olha... O seu sobrenome delata a sua questão negra e eu não gosto de você porque você é negro. E não que isso seja bom e que isso seja claro, porque a gente tem visto pelos conflitos que eles têm vivenciado que isso não é bom e não está claro. Mas, no nosso país, quanto mais eu carrego
né, a herança, quanto mais eu carrego a herança, né, africana, mais o racismo, mais eu sofro racismo. Né? E isso a gente tem muito claro, o próprio povo negro, a gente sabe que isso é muito claro. Né? Que, lógico, o meu companheiro, né, negro, ébano, que carrega muito forte os traços da sua etnia africana, vai sofrer muito mais racismo na rua do que eu, que pelo amaciamento, que pela diáspora, carrego muito menos traços negros do que ele. Né? E assim por diante. Dentro disso tem uma questão muito forte, que é a questão indígena. Né? Nós somos um país também indígena, né? E dentro desse racismo nós também temos o racismo contra os povos indígenas. Não que a polícia, né, o Márcio estava falando para mim agora, né, não que a polícia mate um jovem porque ele é indígena, porque essa consciência sobre os povos tradicionais não está, né, suficientemente esgotada e carregada na nossa nação. Mas, de certa forma, a cor da pele dele não ser branca marca ele como negro também, e ele também é assassinado. Né? Em outros territórios, ele ser indígena marca a morte dele, mas em São Paulo, principalmente, né, ele está dentro desse grupo, né, dos negros, dos miscigenados, como eles gostam de dizer, né, apesar de nós temos etnia, né, não somos só uma miscigenação, né, mas uma mistura de diversas etnias que grande parte da população hoje negra conhece e reconhece. Né. Então o comitê vem debater isso. E isso é uma trajetória muito importante para a gente, porque o comitê ele parte da base, né. Ele parte de uma evidência da base de que nós precisamos nos organizar contra o racismo, contra a juventude que está sendo assassinada. Né? E isso é muito forte porque, por exemplo, até hoje, nas nossas discussões com o governo, que a gente faz diversas discussões ainda, é muito difícil para eles aceitarem a palavra genocídio. Mas o que você diz quando você tem um assassinato em Osasco, onde morre o mesmo número de mortos que foi no Carandiru? Que a sociedade hoje coloca em choque, né? Faz atos até financiados pelo governo contra o que aconteceu no Carandiru. E o que aconteceu em Osasco? Né? Que foi tão quanto, né? O genocídio foi tão grande quanto. Os 11 mortos no Jardim São Luís. Né? Os mortos todos os dias que a gente vê, porque todos os dias tem um jovem morto na periferia. Né? E um jovem morto não por uma questão evidencial, né, como sempre o governo gosta de dizer, envolvimento com tráfico de drogas. Não, muitas vezes ele morre porque se escolheu um tipo humano, né, dentro do nosso país, que é o tipo perigoso. Esse tipo tem muito a ver com a nossa história racial, né, com a construção de Lombroso, com a construção desse estereótipo de pessoa de certa forma está para o crime, que a polícia estuda, que a polícia tem treinamentos a respeito do sujeito suspeito, que a gente fala, né? Existe um sujeito suspeito. E aí, ele, por ser um sujeito suspeito, se você está num lugar determinado, você acaba sendo assassinado. Nosso país não tem pena de morte, né? Eu acho que isso é sempre a base da nossa discussão. Não temos pena de morte. Ninguém deveria morrer. Não importa se ele está cometendo um crime. Né? De nenhuma forma, em nenhum lugar está escrito que a partir, né, de determinados atos alguém pode ser assassinado. Né? Ter uma polícia que não consegue ter controle sobre a força que ela possui da arma, né, sobre a força que o Estado dá para ela, é uma das coisas mais vergonhosas que o nosso país tem. Né? Eles passam por treinamentos, por processos e etc. E eles não conseguem, eles dizem, né, que muitas vezes a única forma que eles podem agir é matando. E quando não matam, se acham muito legais, porque, né, olha, todos os meus amigos matariam, mas eu dei um tiro na perna. Né? Isso vem em grande parte dos relatos que a gente ouve, né? Essa normatização e essa banalização da vida que a gente está vivendo nesse momento, né? E aí em vários sentidos, né? Porque aí a gente vai falar do genocídio da juventude negra, a gente vai falar da situação da mulher no nosso país, né? De grande número de estupros dentro da cidade de São Paulo, os índices são muito altos, né? E todas as questões
que permeiam a relação da periferia, onde está grande parte, não toda, mas grande parte da população negra, nos coloca numa discussão de uma displicência pública em relação a uma população específica. Essa população, ela tem cor, ela tem classe, ela tem gênero, né? E a gente não deve fugir desse discurso tentando ir para um discurso muito generalista, né, de uma questão que é muito clara, muito dada estatisticamente e estudada também, né, por acadêmicos, né, e muito clara no nosso país e que devia de alguma forma avançar. Eu não acredito, o comitê, a gente não acredita que só as políticas públicas, que é o ordinário público, obrigação do governo, que é praças com Wi-Fi, iluminação pública, asfalto, transporte público de qualidade, vá combater o índice de violência. O que vai combater o índice de violência é a desmilitarização da polícia. É uma polícia que não seja treinada para uma guerra, né? Que supostamente não está havendo, porque nós não estamos armados para ela, né? E que sai para a rua como se estivesse em guerra. Eu vou dar mais uma... que a gente está lá cotidianamente vivendo, né? A gente estava num dub, que é um movimento muito comum, né, entre os jovens hoje, dubs para todos os lados, né, e acontecendo, e estava rolando um lá no Capão. Eu estava lá, os meus alunos, né, eu faço parte de uma organização social também, e diversas pessoas da comunidade estavam lá. E a polícia chegou, jogou gás, não estava, né, numa rua muito pequena, acho que ela deve ser quase desse tamanho, talvez um pouquinho maior, e bateu em todo mundo. Em todo mundo, quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Eu estava lá. Justificativa? Não sabemos. Por quê? Não sabemos, né? Essa é uma das questões. Na periferia, a polícia age como ela quer. Ela não tem uma ética, né, que supostamente devia existir de conduta, né? É muito diferente a polícia aqui, né, em Perdizes, e a polícia lá no Capão Redondo. É muito difícil, muito diferente, né? O jeito com que ela age, a postura dela, como ela te olha, como ela anda com o carro dela, né? Porque é um carro do terror, né? Eles andam em alta velocidade, passam apagado, passam em todos os faróis, né? É um terror constante, uma situação aterrorizante constantemente, né? E isso é muito ameaçador, né? Quando você pergunta para uma criança na quebrada de quem que você tem medo, ele fala que é da polícia, né? Isso é um sinal, né, de como está o nosso Estado em relação à segurança pública, né? Quando uma criança vira e fala que ele tem medo da polícia, que supostamente seria alguém, vamos dizer, no nosso imaginário, né, que poderia ajudá-lo de alguma forma se ele estivesse numa situação perigosa. É a última pessoa com quem ele vai dialogar ou vai pedir ajuda, né? Essa é a situação, né, do nosso Estado. E aí a gente tem a polícia dentro da escola, falando contra drogas, como se fossem educadores. A gente tem polícia dentro da escola, dando geral em alunos dentro de escola. A gente tem polícia como professor dentro de sala de aula. A gente tem um alto crescimento de escolas militares, né, onde militares estão dando aula, abrindo escolas e fazendo essa formação, né, militar, né? E tudo isso acontecendo simultaneamente com esse estado de violência que nós estamos vivendo, de genocídio, né, do sujeito suspeito, né? Então o comitê, a gente vem de alguma forma trazer essas questões, trazer esse debate para a gente desnaturalizar essa situação, né? Desnaturalizar a vítima, o opressor, essas relações muito fortes de que na quebrada só tem bandido, de que se a polícia prendeu é porque é marginal, só pode ser, né? E trazer um pouco de que a polícia vem exercendo poder para além da regra, para além do que ela deveria exercer, né? E que isso é importante que a população esteja atenta, né? Porque não é natural, não é comum e não é legal, né? Dizendo do ponto de vista da jurisprudência e etc. Boa tarde. Meu nome é Leone, eu estou no segundo semestre de serviço social aqui na PUC e eu faço parte do coletivo Negra Sul.
O coletivo Negras Feiras surgiu no final do ano passado, numa mesa como essa, com o seguinte questionamento: onde estão os negros na PUC? A gente olha aqui agora, curso de RI. Qual a mensalidade de vocês? Qual o preço que vocês pagam? R$ 2.200. Vocês já ganharam R$ 2.200 num mês na vida de vocês? Mesmo se você ganhasse no mês, eu não poderia gastar tudo numa mensalidade. Você vai comer o quê? E me trazer um pouco da questão que, para discutir essa questão racial no âmbito internacional, a gente tem que primeiro discutir ela aqui dentro. Todo mundo tem claro para si que o racismo é institucional e que ele existe. Sim, né? Ai, que bom. Porque às vezes a gente fala isso, não, mas no Brasil não existe, a gente é um povo de várias cores, miscigenado, todo mundo maravilhoso. Tá. Só que não. Ela falou do caso da polícia, eu só queria lembrar um fato aqui, que, por exemplo, teve uma vez numa festa da PUC, 7 horas da manhã, a galera, de madrugada, os portões fecham, né? Eram tipo, acho que 4, 5 da manhã. E ninguém sai, ninguém entra, tem que pular o portão. Um cara saiu da festa, não queria pular o portão, pediu pro segurança abrir. O segurança não abriu. Óbvio. O que ele fez? Ele chamou a polícia. A polícia veio, pediu calma para as pessoas que estavam pulando o portão. Tipo, calma, não precisa pular, a gente vai mandar abrir o portão. E simplesmente mandaram o cara abrir o portão, o cara falou que não ia abrir, chamaram o superior do segurança, que abriu o portão, e a galera saiu tranquilamente. Quando que isso ia acontecer em outro lugar que não fosse Perdizes? Você tá pulando o portão, você já leva um tiro, nem pergunta o que você tá fazendo. A questão é essa. Quando você fala que a polícia age de diferentes modos em diferentes lugares, a percepção é a seguinte: você não vê chacina nos Jardins. Você não vê tiro acidental em Higienópolis. Você não vê bala perdida ali no Alphaville. Já ouviu falar algum caso do tipo? E a grande questão da juventude do povo negro, do genocídio da juventude negra, é a questão do tráfico de drogas, que é uma desculpa para matar. Porque, por exemplo, eu já ouvi histórias aqui de que tem gente que pede droga por delivery, que entrega na porta. Gente, o pessoal adora falar a questão de delegação. Eu fui num debate uma vez sobre legalização das drogas. A galera estava sugerindo que a gente plantasse em casa. Desculpa, como você vai chegar para sua mãe, que perdeu vários filhos, que vê todo dia alguém morrendo na porta da sua casa por conta de droga, e falar: ah, mãe, tô plantando porque eu quero contribuir com o tráfico. Tipo, são realidades muito diferentes. Eu moro em Diadema, eu estudo aqui na PUC, eu passei tipo em terceira chamada do ProUni no meio de março. Eu entrei e tipo, a professora falou que eu deveria agradecê-la por ela não me reprovar, porque tipo, ela deveria ter dado falta o semestre inteiro que eu não vi, metade do semestre. São coisas que você não vê, tipo, eles não reconhecem que vocês estão aqui, que a gente está aqui. A gente está aqui. A gente conseguiu chegar aqui. Mas às vezes falam, por exemplo, mas esse cara estudou, esse cara batalhou, tá aqui, tá vendo? Você conseguiu, todo mundo consegue. Mas não é assim, se eu estou aqui é porque em algum momento da minha vida eu tive um privilégio que me permitiu estar aqui. Eu estudei numa escola, numa cidade do interior de Minas, que tinha poucos alunos em sala, todos os professores conheciam todos os alunos. Era uma relação muito mais pessoal do que você vai numa sala que tem 65 alunos, uma professora. Imagina você, que 65 adolescentes dentro de uma sala. Você consegue imaginar isso? E para trazer um pouco mais para o âmbito internacional, que é o tema da mesa, um exemplo disso é a questão da migração. Todo mundo critica muito a migração haitiana, que a galera vem para cá para roubar nossos empregos, que eles são preguiçosos, que vêm aqui só para poder traficar. Mas galera, quando vem um europeu para cá, alguém dos Estados Unidos para cá, todo mundo fala que está vindo para ajudar o Brasil. Por que vocês falam isso? Por que a maioria das pessoas falam isso? De onde é que vem esse senso comum? Porque você não nasce acreditando que o preto é o bandido e o lourinho que é o mocinho. Tudo isso é institucionalizado. A partir do momento que após a escravidão,
Você não tem nenhum subsídio, você simplesmente a população negra simplesmente foi jogada para as beiras de estradas, sem um pedaço de terra para cuidar. E ainda assim, tem gente que acredita na bondade da princesa Isabel. E ainda eles ainda trazem, tem a questão do branqueamento que ela falou, da miscigenação, do branqueamento, que após a escravidão trouxeram quem? Os italianos para cá, para mão de obra? Sim. Mas por quê? Os pretos sabiam trabalhar? Não, para branquear. Porque tinha um conceito que o país desenvolver ele não poderia ter tanto preto que nem o Brasil tem. Agora eu pergunto a vocês, por que todo dia a gente encontra no banheiro uma inscrição diferente? Tipo, cotistas têm que morrer. Ou você encontra na porta do armário do seu centro acadêmico que negros devem morrer, que as mulheres devem morrer, feministas. Você está estudando com alguém com esse pensamento. Você está no século XXI. Tem gente que acha que cotas, elas aumentam o preconceito. Galera, eu estou aqui por conta de cotas. Se não fosse cotas, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque eu não estudei no objetivo, não fiz cursinho pré-vestibular, e nem teria condições de pagar uma faculdade como essa. Obrigado. Oi. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o âmbito internacional que a gente vive. Eu queria dar um exemplo sobre um jovem chamado Mike Brown, que foi morto em Ferguson. Acho que vocês viram notícias sobre isso. E muitas pessoas falaram, mas ele era acusado de ter roubado um cigarro, a polícia não sabia se ele era inocente, por isso que ele morreu. E uns meses depois, um jovem branco premeditou um ataque a uma igreja, onde as pessoas que estavam dentro da igreja eram negras. E quando ele foi preso usando um colete à prova de balas. Ele saiu de casa escoltado pelos policiais. Então, qual é a diferença? Os dois eram bandidos na visão da sociedade. Porque um saiu ileso, com um colete à prova de bala, tendo direito à sua vida, é um direito dele. Mas um negro pode ser morto na rua sozinho, sem ter provas, ninguém sabe o que aconteceu. E ninguém procura saber porque ele tinha sido acusado de roubar, ninguém sabe se ele roubou, ninguém sabe. Só tem a versão do policial e a dele ele nunca vai poder contar porque ele foi morto. Então, já que é para trazer um âmbito internacional, eu acho que é bom usar esse exemplo para tratar um pouco da violência que a gente vive. Eu não moro na periferia, mas toda vez que, por exemplo, eu vou com uma amiga num shopping, por exemplo, Higienópolis, todo mundo me olha diferente dela, por eu ser negra, por ela ser branca. Todo mundo, se ela vai comprar uma coisa, todo mundo sabe, ela vai ter dinheiro, eu por ser negra não vou, e qualquer coisa assim. E eu acho que é muito importante você colocar a luz nesse assunto, porque nós temos notícias, por exemplo, a Veja, que falou que o racismo tinha acabado porque um jogador de futebol comeu uma banana que foi jogada para ele no campo. Gente, o racismo não acabou nem perto, assim. Eu acho que vocês, só olhando aqui, dá para perceber. Olha onde nós negros estamos, olha quantos negros tem aqui, olha quantos brancos tem aqui. Então, eu acho que é importante de você, para você acabar com o assunto, você tem que colocar luz nele, parar de ter esse tabu. As pessoas negras, às vezes, sentem vergonha de falar sobre isso para não criar um mal-estar. É muito uma coisa embaixo do pano, a gente não deve comentar, se a gente comentar não existe. Mas mesmo a gente não comentando, a gente continua sofrendo por isso, por onde a gente vai. A não ser quando a gente está só entre os negros, aí a gente não sofre. E olha lá, porque tem muitos negros que têm essa ideia racista, porque desde pequeno você nasce numa sociedade racista, então isso fica enraizado em você. Então eu acho que a ideia da mesa é muito importante para trazer à luz esse assunto e informar todos vocês que, por mais que vocês possam se simpatizar com a causa, não é uma coisa que vocês entendam muito, não é uma coisa que vocês sentem na pele de vocês, por vocês não serem da raça. E eu acho que... Oi? Então, eu acho isso muito importante. Eu acabei de entrar no curso de RI, eu fiquei muito feliz quando eu soube a proposta da mesa e eu acho que a gente só vai mudar o mundo se a gente parar de ter medo de falar sobre as coisas que estão erradas e passar a enfrentar, porque muita gente é beneficiada pelo sistema. Vocês, brancos, são beneficiados pelo sistema que a gente vive. E eu acho que se vocês tomarem essa consciência de que vocês também precisam nos ajudar a mudar, porque sozinho a gente não vai mudar nada. É a mesma coisa com as mulheres, por mais que a gente não queira protagonismo dos homens no feminismo, a gente sabe que sozinhas nós não iremos mudar, e com os negros é a mesma coisa. Então,
eu fiquei feliz de ver tanta gente branca participando, eu fico muito feliz, e é isso. Obrigada. Bom, gente, vou falar um pouco sobre... Assim que aconteceu a chacina no Jardim São Luís, 2 semanas depois, o prefeito quis falar com a gente, né? Então ele chamou uma conversa particular, secreta e tal. E foi lá falar com a gente sobre o que aconteceu no Jardim São Luís, né? No fim de semana. E preocupado, né, com a situação, porque na cidade dele, né, enfim, o cara comanda a cidade, morrem 11 pessoas, ele queria saber o que estava acontecendo. E aí, nessa conversa, a gente propôs que fosse feita uma audiência pública, né, do nosso jeito, que a sociedade civil puxasse uma audiência pública para falar sobre o tema. E aí ficou por parte da prefeitura dar a estrutura para a gente fazer e a gente organizar isso, né, que é a audiência pública. Primeiro a gente disse para ele que a gente acha um absurdo morrerem 11 pessoas na cidade que ele comanda e ele não dizer um A. Né? O silêncio diz muito para as pessoas. Falar para mim, ir numa reunião secreta no domingo à tarde, lá no Capão Redondo, falar com as pessoas, é quase nada perto de 11 vidas que se perderam. A gente diz que ele precisa ir ao público dizer que isso não pode acontecer em hipótese alguma, seja quem for, as pessoas, de que forma for, enfim. Não é justificável 11 pessoas, 11 mortes numa cidade onde ele comanda, né? Ele é o prefeito. Então, dito isso, a gente fez uma audiência pública no cemitério São Luís, que é um dos cemitérios que mais se enterra jovens na América Latina, o segundo maior da América Latina, e é um cemitério que quem mora na periferia sempre tem amigos enterrados, né? Eu tenho alguns enterrados no cemitério São Luís, mortos pela polícia, em sua maioria. Significa bastante para a comunidade aquele lugar. Então, uma audiência pública com bastante gente. No decorrer da audiência pública aconteceu outra chacina da Pavilhão 9 e onde 9 pessoas morreram também, de novo com a ação da polícia, né? Novamente a polícia das chacinas. E aí a gente convidou o pessoal da Pavilhão 9 para participar para a audiência pública também, convidamos a comunidade toda, enfim, tinha uma galera lá. Primeiro foi uma briga para a gente conseguir fazer do nosso jeito, porque a gente queria que o poder público tivesse aí e não aqui. Então, quando a gente chegou, estava montadinho para o prefeito, para os secretários, os lugares, a gente teve que desmanchar, quebramos o pau um pouquinho para começar. Mas rolou e a gente acha que foi um marco da nossa luta, principalmente para fortalecer a nossa história ali na comunidade, para dizer o que a gente queria dizer. Enfim, apesar do prefeito falar tudo o contrário do que a gente tinha dito, o prefeito fala muito ruim, mas enfim, cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar. A gente está no lugar que é defender os nossos, a gente está a gente não quer que o moleque morra porque ele roube, mas a gente não quer que ele roube também. A gente não quer que ele tenha essa opção na vida dele, mas a gente não quer que ele morra por conta disso. A gente não quer que ele tenha a opção de estar no tráfico, mas também não quer que ele morra por conta disso. Aí o prefeito fez uma fala completamente contrária, enfim. Meu Deus. Pode falar. Na quinta-feira da semana anterior à audiência, teve o choque entrou na Cracolândia e desceu a porrada em todo mundo. E aí, grande parte da galera do movimento que atua na Cracolândia, né, que atua politicamente, com formações, com as coisas lá, gravaram. E aí ele estava lá, a galera pegou o vídeo e mostrou para ele. E aí ele tinha tuitado parabenizando o choque e a PM pela ação na Cracolândia. Então ele começa a fala dele falando contra o genocídio, e aí a galera questionou: nossa, mas você tuitou parabenizando a PM por uma ação tão violenta contra o genocídio, tipo, qual é a sua? E aí ele ficou muito nervoso, ficou muito exaltado, perdeu
perdeu a linha como prefeito e fez um discurso que, em outras palavras, que bandido bom é bandido morto, né? E a gente estava falando contra o genocídio. Então, tudo que não podia haver naquela audiência é o governo dizendo que bandido bom é bandido morto. Para a gente não importa se ele é traficante de drogas, porque a gente sabe que quem domina o tráfico dentro desse país não é ninguém que está numa boca. A gente sabe que quem domina o tráfico nesse país não é ninguém que está na rua cortando pedra de crack na Cracolândia e fazendo um pacotinho. Que é esse cara que o choque vai buscar. Sabe que quem está financiando isso está muito longe, está andando de helicóptero por essa cidade, pousando nos grandes prédios da Avenida Paulista, né? Não é aquele cara que está lá. Então, dizer que isso é uma ação contra o tráfico é quase ridicularizar a nossa inteligência, né? É isso. E aí, para a gente colocar em números assim, né? Eu não vou falar que esses números são fidedignos, porque são da Secretaria de Segurança Pública, então a gente não confia, mas é o número que a gente tem. No primeiro semestre, a polícia de São Paulo, ela matou mais de 200 pessoas. Matou mais de 200 pessoas. Isso é mais de uma pessoa por dia, né? Ela, além de